Frente, a gente segue aqui a todo vapor pelo seguinte: brasileiro dizem que tem memória curta, tá? Mas também tem muito apetite ali, sede, pressa para poder já projetar o futuro que está lá na frente. 2026, meus amigos, já começou. E mesmo com toda essa história aqui, a gente ainda avaliando todo o impacto, o levantamento estimulado da Paraná Pesquisas revela que se a eleição presidencial de 2026 fosse hoje, Jair Bolsonaro, que nesse momento está inelegível e imbrochável também, teria 37,6% dos votos contra 33,6% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A margem de erro, que fique claro aqui, é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Claro que esse é o cenário onde realmente os nomes são citados ali pelo pesquisador, são oferecidos. Naturalmente, Jair Bolsonaro é disparado o opositor político-ideológico do atual presidente Lula mais conhecido. E o pessoal ali do Lula vai dizer que, não, na espontânea, né, que é só quando pergunta sem citar nenhum dos nomes, nenhum dos postulantes, o Lula, que é atual presidente, aparece com 19,1% e Bolsonaro com 15,7%. Mas está tudo em aberto, já começou 2026. Mano, PP, David. Mas essa pesquisa também é importante porque foi depois da divulgação, né? Depois que tudo veio à tona. Então, assim, mesmo com a divulgação de que o Bolsonaro teria um possível envolvimento com um golpe, a pesquisa foi realizada e aí mostrou que ele está à frente. Cada caso é um caso, mas acabamos de ver o primeiro presidente condenado da história americana ter a maior vitória de um republicano do século XXI. O próprio presidente Lula, depois de ter passado quantos dias na cadeia? Mais de 500 dias na cadeia, está de volta aí. Então tem esse componente que é psicológico, da psicologia básica humana, de erguer alguém a status de mártir perseguido. É a vida como ela é a psicologia, é o instinto humano, meu caro Mano Ferreira. Pois é, pesquisas há tanto tempo da eleição servem para nos dar alguns sinais para a análise, né? Não para cravar resultados. Um ponto importante é, por exemplo, observar esse consolidado do espontâneo, né? Cerca de 15%. Isso seria, portanto, a base fiel ao presidente Jair Bolsonaro. É um volume expressivo de eleitores, é algo que não dá para você desconsiderar e ignorar, mas não é algo que por si garante uma vitória, não é algo que por si garante um resultado. Quando a gente olha a mudança de desempenho na pesquisa estimulada, ela acaba aí muito mais sendo, no fim das contas, sobre a aprovação ou não do atual presidente. E aí há motivos para o presidente Lula se preocupar, porque quando é apresentado um cardápio com outras opções, Lula perde. Eu acho que esses dois pontos são o mais importante para a gente considerar agora. Ou seja, a base do bolsonarismo é 15% dos eleitores e Lula hoje perde a disputa se a eleição fosse agora. Então, e com isso também vai gerando as articulações, né? Porque o Tarcísio, por exemplo, o governador de São Paulo, foi o único que se colocou ali em defesa do Jair Bolsonaro. E ele pode ser um candidato apontado pelo ex-presidente. Vamos lá. A gente precisa lembrar que o Bolsonaro está inelegível e deve continuar assim com o desdobramento dessa operação. E justiça seja feita. A Paraná Pesquisas tem tido um retrospecto muito certeiro na média nos últimos pleitos, então isso tem que ser exaltado. Geralmente tem um termômetro bem preciso do sentimento político e do sentimento do debate público brasileiro de modo geral, no momento que ela trouxe aí, contido nessa pesquisa, o fato que o presidente Lula atingiu ali o que aparenta ser o seu piso ali de 31% de ótimo e bom na avaliação do governo. Então, cá entre nós, o governo Lula vai precisar melhorar e muito para poder chegar em condições de realmente bancar uma reeleição e segurar o possível avanço da direita, repaginada, talvez sem o estigma do Bolsonaro, esse resquício golpista, por assim dizer. Então, estamos de volta, inclusive, para todo mundo nos ouvindo nesse exato momento. Morning Show repercutindo a Paraná Pesquisas da vez. 2026 começou e já vou te acionando aqui também, meu caro PP, pelo seguinte, claro, muito precoce, mas é da natureza humana aqui a gente também já querer ficar fazendo essa futurologia, esse horóscopo político, quer dizer nada, mas também é a foto do momento e tem alguma importância para a gente fazer essa leitura. Tua avaliação. Ô Marinho, tem um ponto importante que eu destacar aqui, né? Reeleição do presidente da República tem muito mais a ver com a aprovação do que com outra questão, né?
Existe uma pesquisa muito interessante do Maurício Moura, né, que ele fez um levantamento de todos os presidentes da República que foram candidatos à reeleição. Ele chegou à seguinte conclusão, né? Quando o presidente da República ou governador de estado tem mais de 50% de aprovação, a tendência é ele ser reeleito a tendência de ser reeleito chega a 84% de probabilidade. Então, né? Repita. O Maurício Moura fez um estudo e levantamento falando o seguinte: quando a aprovação do presidente da República chegar a 50%... 50%, beleza. Ele tem a probabilidade de ser reeleito em 84%. Show. Né? Tá longe, hein? Então, como a aprovação do Lula está abaixo de 50%, né, a tendência de perder as eleições chega a ser menos de 20%. Né? Isso é estatística. E eu não vejo nada de anormal quando eu olho assim, dois candidatos colocados na pesquisa, que são dois políticos populares, né, talvez os mais populares da história recente do Brasil, Bolsonaro e Lula, dividindo, né, em quase 30% e quase 40%, né, o apoio da população no Brasil. Infelizmente, né, a polarização que os dois levantam, né, faz cada um retroalimentar um ao outro. Né? Então, o Bolsonaro só é forte com o Lula e Lula só é forte com o Bolsonaro. Olha só. Então, o retrato dessa pesquisa, na verdade, é o que aconteceu na última eleição parelha entre os dois candidatos. Ô, mano, prezado David, prezada Aninha, eu quero dizer uma coisa aí pra vocês que eu sempre disse, tá ok? Eu acredito nas pesquisas desde que realmente eu esteja na frente, tá ok? Se a eleição, na minha opinião, se ela dizer que eu tô na frente, tá tudo certo aí para comigo. E é claro, se a eleição fosse hoje, eu ganharia do 9 dedos. Por que então não fazemos a eleição hoje, meu caro Mano Ferreira? Não? Uma quarta-feira gostosa dessa já dá mais um feriado pra turma aí. Se tiver muito em cima, marca pra domingo, pô. Vamos esperar até 2026 pra quê? É tudo pra me prejudicar, pô. Vai esperar até 2026, Aninha? André, você só esqueceu que se a eleição fosse hoje, você nem poderia concorrer. Conversei, mas... Quero que você me diga aqui, você acha que quem é o sucessor hoje, cravando aqui, quero nome, sem ficar em cima do muro, David, se tivesse aqui apostar que Jair Bolsonaro manteve inelegibilidade, pode até se ferrar de vez na justiça, quem é o sucessor que vai assumir o manto do candidato direitista? Tarcísio Gomes de Freitas, foi o único que se colocou a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ó, Aninha. Também vou com o Tarcísio nessa. Mano Ferreira. Eu acho que se depender das forças políticas, o Tarcísio. Dependendo de Bolsonaro, o Eduardo. Olha só, Pepe. Eu tenho que citar alguém, Não dá pra ficar em cima do muro agora, não. Mas logo você. Não, acho que a tendência é ser o Tarcísio mesmo. A ver, tá tudo em aberto, mas olha só, virando a chave aqui, claro.